Olá pessoal, eu sou o Dr. Jofferman e esta é mais uma videoaula para vocês. Lembrando que no canto inferior direito vocês podem diminuir ou acelerar a velocidade do vídeo. Se vocês gostarem da aula, não se esqueça de deixar a curtida, se inscrevam no canal e apertem o sininho para vocês ficarem ligados nos novos vídeos que vêm por aí. Hoje a nossa aula é sobre generalidades da anatomia. A primeira coisa que devemos fazer é definir o que é a anatomia. E a anatomia ela é a ciência que estuda micro e macroscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Aqui em anatomia, nós vamos estudar principalmente a parte macroscópica. Nas aulas de histologia, nós vamos dar um ênfase na parte histológica da constituição e desenvolvimento dos seres organizados, ok? A palavra anatomia ela é derivada do grego anatomy. Ana significa através de e tome significa corte. Então, anatomia do grego significa através do corte. Para que possamos estudar os órgãos ou um segmento do corpo humano, nós precisamos cortá-lo. Assim podemos ter uma visualização melhor do que está por fora ou do que está por dentro, ok? E para que a gente possa cortar, nós precisamos dissecar essas partes. E a palavra dissecação, ela deriva do latim, vem de dis, separar, e secar vem de cortar, ok? Então nós precisamos separar, cortar, e assim podemos estudar melhor essas partes, ok? Lembrando que atualmente a anatomia, ela é a ciência, e a dissecação é apenas um dos métodos dessa ciência. Seguindo, para nós podermos estudar melhor a anatomia, nós temos que estudar as terminologias anatômicas. Por que isso? Porque a anatomia ela tem uma linguagem própria para facilitar com que nós possamos nos comunicar, seja no Paraguai, seja no Brasil ou seja em qualquer outro país. Esses termos técnicos têm a intenção de definir, localizar e orientar cada parte do corpo humano, ok? Antes de mais nada, para a gente poder aprender essas terminologias, o que temos que ter em mente? A posição anatômica, ok? Então, a posição anatômica, ela é de um corpo humano em pé. Você pode também falar a palavra bípede ou posição ortostática, ok? Com os membros superiores paralelos ao tronco e a palma da mão virada para frente, ok? E o olhar para o horizonte. Certo? Essa é a posição anatômica, a definição da posição anatômica. E assim, nós poderemos estudar melhor as terminologias anatômicas. O que está na frente, o que está atrás, o que está acima e o que está embaixo. Epônimos. O que são os epônimos? Em alguns livros, como o Latarjet, que é utilizado no Paraguai, existem algumas terminologias que nós chamamos de epônimos. São algumas estruturas específicas muito importantes que levam o nome daquela pessoa que descobriu ela. Por exemplo, o tubérculo de Linz-Frank, que é um tubérculo encontrado na cara superior da primeira costilha, da primeira costela. É muito importante porque nessa tuberosidade se inserta um músculo, que é o escaleno anterior, e ele serve para delimitar a passagem de vasos importantes, como a vena ou a veia subclávia que passa na frente e a artéria subclávia que passa atrás. E nós vamos encontrar epônimos, eu vou citar alguns epônimos para vocês, para aqueles que estudam no Paraguai e para aqueles que estudam no Brasil. As literaturas utilizadas no Brasil não apresentam muitos epônimos, mas representam os termos tradicionais de cada órgão, que normalmente eles são trazidos no livro Latarjet com um colchete e em outros livros apenas em negrito. O que é os termos tradicionais? Simples. Por exemplo, por que os vasos subclávios se chamam subclávios? Porque eles estão localizados abaixo da clavícula. Sub vem de abaixo e clávio viria de clavícula, ok? Depois, outra definição muito importante para a gente ter em mente é simetria. O que é simetria? Para resumir, se você pega uma estrutura, divide ela no meio e os dois lados são iguais, então essa estrutura, esse órgão é simétrico. E se os lados são diferentes, então ele já é assimétrico. Isso já seria uma assimetria para a gente, ok? Vamos lá com as terminologias. Agora eu já defini para vocês o que é anatomia.
definir para vocês o que é dissecação, definir para vocês o que é epônimo, terminologias tradicionais e o que é simetria, para que a gente possa estudar as terminologias e ficar tudo mais tranquilo para a gente poder aprender melhor, ok? Então vamos lá. Primeira terminologia que nós vamos aprender, aquilo que está na frente e aquilo que está atrás. Tudo aquilo que está na frente nós chamamos de anterior e tudo aquilo que está atrás nós chamamos de posterior. Essas são as terminologias principais para definir o que está na frente e o que está atrás. Mas nós temos outras, por exemplo, anterior a gente também pode falar ventral, a gente pode chamar também de frontal, ou adelante em espanhol, ou à frente em português, ok? Nós podemos chamar o posterior, que significa atrás, de dorsal, ou em espanhol, por detrás, ok? Exemplo, olha só, se eu for relacionar essas estruturas que estão em volta do coração, o meu esternão é anterior ao coração, ok? A minha coluna vertebral, a minha aorta descendente e o meu esôfago já estão posterior ao meu coração, ok? Então, normalmente a gente vai utilizar essas terminologias sempre comparando uma estrutura com a outra, um órgão com o outro, ok? Outra terminologia muito importante é aquilo que está acima e aquilo que está abaixo. Então, tudo que está acima nós falamos superior e tudo que está abaixo nós falamos inferior. Lógico que existem outras terminologias que nós podemos utilizar para definir isso também. Então, superior eu posso dizer cranial, eu posso dizer o termo epi ou apical, que é mais utilizado em histologia, ok? Eu também posso utilizar o termo supra, ok? Lá as terminologias que são sinônimos do inferior, do termo inferior, nós temos caudal, nós temos hipo, basal, eu também posso usar sub, por exemplo, vasos subclaves, que eu já tinha acabado de falar para vocês, ok? Exemplos. Se eu for relacionar o meu coração mais uma vez com essas estruturas que estão em torno do coração. Então vamos lá, os grandes vasos, a traqueia é superior ao meu coração, o diafragma é inferior ao meu coração. E esse é só um exemplo para vocês terem em mente quando que nós poderemos utilizar essas terminologias, superior e inferior. Outra terminologia muito importante é o termo medial e lateral. Então nós temos aqui um exemplo de um ligamento do joelho muito importante, todos nós conhecemos, mesmo que você ainda não tenha chegado nessa parte da anatomia. Se você é um fã de futebol, você já vai ter ouvido falar daqueles jogadores de futebol que lesionaram o ligamento cruzado do joelho. Então nós temos um ligamento cruzado, que é definido como ligamento lateral e ligamento medial. O que seria lateral? Aquele ligamento que estaria mais distante da linha média. E o que seria um ligamento medial? Aquele ligamento que está mais próximo da linha média do corpo. Isso para algumas literaturas, ok, pessoal? Como o Latarjet, que é uma das literaturas mais utilizadas aqui na fronteira, o Latarjet ele apresenta apenas uma linha média no corpo, que é uma linha que vai passando pela sutura sagital, pelo meio do nariz, pela região menton, vai passando pela região medial do pescoço, passando pelo meio do esternão, apófise xifoide, umbigo, até o pubis. Essa é a linha média que o Latarjet utiliza. Porém, outras literaturas utilizam uma linha medial para cada membro. Então, o membro superior apresentaria uma linha medial e o meu membro inferior apresentaria uma linha medial. Qual seria a diferença disso daí? Então vamos lá, pessoal. Se eu estou na minha posição anatômica e eu uso uma referência bibliográfica como o Latarjet, que só tem uma linha média no corpo, então o meu dedão ele é mais lateral em relação ao meu dedinho, que seria mais medial. Porém, se eu vou estudar uma literatura que tem uma linha média no meu membro superior, então não teria diferença entre o dedão e o dedinho. Ambos seriam laterais dessa linha média e os outros dois dedos que estariam mais próximos, a gente falaria que é mais medial. Até aí vocês conseguiram entender a diferença da terminologia lateral, longe da linha média do corpo humano, e medial, próximo da linha média? Ok. Depois, o termo proximal e distal, que é mais utilizado nos membros. Como eu definiria? Tudo aquilo que é proximal
está mais próximo da raiz do membro e o que seria distal está mais distante. Se eu for relacionar o meu braço com o meu antebraço, o meu braço é mais proximal. Mas se eu for relacionar o meu antebraço com a minha mão, aí o meu antebraço vai ser mais proximal, ok? Outra terminologia, superficial ou externo, profundo ou interno. Aqui eu utilizo um exemplo dos vasos sanguíneos. Por exemplo, esses vasos que nós somos capazes de ver abaixo da pele são as nossas veias. Então as veias são mais superficiais, estão num meio mais externo. E as artérias já são mais profundas, elas estão mais íntimas em relação íntimas dos ossos, ok? Então elas seriam mais profundas ou internas. Outra terminologia muito importante. Se eu for comparar uma parte do corpo humano com a mão e outra parte do corpo humano com o meu olho e ambos são do mesmo lado, eu digo que isso daí é homolateral ou ipsilateral. Agora, se eu for relacionar minha mão esquerda com o meu olho direito, ambos estão em lados diferentes da linha média do corpo, eu já falo que isso é contralateral, ok? Bem simples, nós não vamos utilizar isso muito no decorrer dos nossos estudos da anatomia. E eu já coloquei em generalidade para vocês os movimentos. Vamos citar aqui os mais importantes, ok? Primeiro, movimento de adução e abdução. Aquele movimento em que eu afasto os meus membros da linha média do corpo humano, esses estão abduzindo. E aqueles que estão, aquele movimento que aproxima o membro para a linha média, esse está aduzindo, ok? Eu sempre falo para o pessoal comparar da seguinte forma. Se você está vendo um filme e vem um alienígena e ele te abduz, ele te afasta do centro da Terra, ok? Então se você faz um movimento que afasta os membros do centro da linha média, então você está abduzindo, ok? E se você aproxima, você está aduzindo. Outros movimentos importantes, como a rotação medial e a rotação lateral. É um giro no próprio eixo do membro. Então, se eu girei com a palma da minha mão para posterior, para trás, então eu fiz uma rotação medial. E se eu fiz um giro em todo o meu membro superior sobre o próprio eixo e a palma da mão ficou para frente, então eu já tenho uma rotação lateral, ok? E nós temos um movimento de circundução, que é bem diferente de rotação e circundução, ok? Seguindo com os outros movimentos, flexão e extensão, todos nós já sabemos da academia ou de outros lugares que esse movimento é o de flexão e esse é o movimento de extensão. Porém, como nós vamos definir isso? Então, quando eu flexiono, eu faço um movimento que diminui o ângulo entre esses dois segmentos corporais, no caso, o antebraço e o braço. Diminui o ângulo, eu flexionei. Aumentei o ângulo, eu estendi. Ok? Depois, pronação e supinação é um movimento específico do antebraço, ok? Se eu faço um giro no próprio eixo apenas do antebraço e a palma da mão vai para trás, esse movimento eu chamo de pronação. Eu não girei todo o meu membro superior. Se eu tivesse girado todo o meu membro superior sobre o próprio eixo, isso seria uma rotação, ok? Eu só estou girando um segmento específico que é o antebraço, ok? Então, se a palma da mão foi para trás, posterior, isso é pronação. Se a palma da mão foi para frente, isso é supinação. Eu sempre falo para o pessoal, lembra quando você vai suplicar, se você está suplicando, então você também está fazendo o movimento de supinação. Você está supinando, ok? E o ao contrário seria pronação. Depois, nós temos um movimento específico do pé, que é inversão e eversão. Se eu faço um movimento em que eu aponto a planta do pé para a linha média, então eu falo que isso é inversão. E se eu faço um movimento em que eu aponto a planta do pé para fora, então esse movimento eu chamo de eversão, ok? Depois os movimentos de oposição, quase que específicos do dedão aqui da mão. Se eu coloco a ponta do meu dedão rente ou frente aos outros dedos, esse movimento é o movimento de oposição, ou oponência. E se eu volto ele para a posição normal, aí eu faço o movimento de reposição. Estou reposicionando ele para a posição normal, ok?
Depois um movimento também específico aqui da região do ombro, que é a elevação e o descenso. Então, eu ensinei para vocês alguns movimentos gerais e depois ensinei esses movimentos aqui que são um pouquinho específicos para essas áreas, ok? Esse movimento de inversão e eversão para o pé, o movimento de oposição e reposição para a mão e os movimentos de elevação e descenso para o ombro. Mas nós vamos estudar outros tipos de movimentos, como os movimentos do queixo ou os movimentos do sacro na passagem do feto, na aula devida, ok? Seguindo, nós temos os planos e os eixos. Como eu falei para vocês, o estudo da anatomia é um estudo do corpo humano em partes. E para a gente dividir em partes, nós precisamos dissecar, ok? Então, quais são os cortes que nós vamos fazer para dissecar um órgão? Sobre quais eixos esses cortes vão estar, ok? Os cortes, no caso, são os planos. Mas vamos primeiro falar sobre os eixos. Isso daqui é básico, todo mundo sabe. Aquele eixo que vai de cima para baixo ou superior para inferior é um eixo longitudinal ou vertical. Um eixo que vai de um lado para o outro é um eixo transversal ou horizontal. E um eixo que vai de frente para trás, esse eixo nós chamamos de sagital. Agora, quais são os planos? Então, esse plano aqui que nós chamamos de sagital, é óbvio que ele está sobre um eixo sagital. Ele é um plano que vem de frente para trás, ok? Só que ele também está sobre um eixo vertical. Então ele está tanto sobre um eixo sagital quanto sobre um eixo longitudinal ou vertical. E divide o corpo humano em dois lados, um lado direito e um lado esquerdo. Diferente de um plano coronário, que divide o corpo humano em duas partes, uma parte anterior e uma parte posterior, ok? Mas como que está esse plano? Então esse plano, ele também está sobre um eixo longitudinal, ok? Só que ele é contrassagital, ele já não está indo de um lado para o outro, de frente para trás, perdão. Ele está indo de um lado para o outro, então ele estaria em qual eixo? De um lado para o outro é o eixo transverso. Tá bom? Eixo transverso e eixo longitudinal. Então vamos voltar. Plano sagital. Ele está sobre um eixo sagital e longitudinal. Plano coronário. Sobre um plano transverso e longitudinal. Ok? E o plano transverso ou horizontal, ele está simplesmente sobre um eixo transverso ou horizontal. Os outros planos que utilizam dois eixos. Esse daqui vai utilizar apenas um, certo? E vai dividir o corpo humano em duas partes, superior e inferior. Nós temos que ter isso em mente, quais são as partes que os planos vão cortar. Se eu estou falando de um plano sagital, eu vou dividir o corpo humano em direito e esquerdo. Se eu for falar de um plano coronário, eu estou dividindo o corpo humano em anterior e posterior. Ou se eu estou falando de um plano transverso, eu estou dividindo em superior e inferior. Mas aqui eu utilizei uma imagem que está cortando todo o corpo humano. Mas eu posso fazer esses cortes em qualquer lugar. Eu posso fazer no coração, eu posso fazer no pulmão, eu posso fazer numa víscera gástrica. Então é isso que você tem que ter em mente. Que esses planos vão ser para que a gente possa entender quais são os cortes que devemos fazer para estudar o órgão. Ou quando vocês vão estudar uma imagem no Néter ou no Sobota, por exemplo, a primeira coisa que vocês têm que ver é como foi feito esse corte para você estar visualizando essas estruturas. Ok? Aqui eu coloquei um exercício para a gente fazer junto. Então vamos lá. Esse movimento aqui, em que eu afasto ou o membro superior ou o membro inferior da linha média, aqui as flechinhas azuis, eu estou fazendo a abdução, afastando da linha média. Se eu estou aproximando da linha média, flechinha verde, eu estou aduzindo. Lembra da historinha do alienígena, tá bom? Se eu estou fazendo um giro no próprio eixo de todo o meu membro, seja superior ou inferior, e no caso o meu dedão ele está sendo virado para a linha média, então eu estou fazendo uma rotação medial, ok? Se eu estou girando todo o meu membro, seja superior ou inferior, mas o meu dedão está indo para uma direção mais lateral, então eu estou fazendo rotação lateral. Dedão que vai ser a referência nos movimentos de rotações, ok? E esse daqui é o famoso movimento de circundução que os membros superiores e inferiores vão ter também.
Aqui, qual que é esse movimento que eu tenho especificamente no antebraço? Em que a palma da mão vai para trás, pronação, palma da mão vai para frente, supinação, beleza. Depois, esse movimento aqui, ó, quando eu diminuo o ângulo entre dois segmentos, eu estou flexionando. Se eu aumento o ângulo entre dois segmentos, eu estou estendendo, isso. Depois aqui, ó, os movimentos específicos da região do pé. Se eu aponto a planta do pé para a região média, então eu estou fazendo um movimento de inversão. Se eu aponto a planta do pé para fora, então eu estou fazendo um movimento de eversão. Depois os movimentos específicos aqui, ó, do dedão da mão. Se eu coloco a ponta do meu dedão contra os outros dedos, esse é um movimento de oponência. E se eu volto ele para a posição normal, aí eu estou reposicionando. Então, oposição e reposição, certo? Os movimentos do ombro, elevação e descenso. E aqui eu coloquei também uma atividadezinha para a gente relembrar os eixos e os planos. Então, qual que é o eixo que vai de cima para baixo? É um eixo vertical ou longitudinal. O eixo que vai de um lado para o outro é o eixo transversal ou horizontal. E o eixo que vai de frente para trás já é o eixo sagital, ok? Quais são os planos? Nós temos 3 planos: o sagital, o coronário e o transverso. O plano sagital, ele vai dividir o corpo humano em direito e esquerdo. Sobre quais eixos ele está? Sobre um eixo longitudinal e sobre um eixo sagital, ok? Depois, um plano coronário, ele está dividindo o corpo humano em anterior e posterior. Sobre quais eixos ele está? Sobre um eixo longitudinal também, só que agora está sobre um eixo transverso, ok? E para finalizar, o próprio plano transverso, que está apenas sobre um eixo transverso. E assim, finalizamos mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar a curtida e se inscrevam lá no canal, pessoal. Aperta também o sininho para vocês ficarem ligados nas novidades que vêm por aí. Muito obrigado!